Olá, galera. Então, dando continuidade ao estudo das três leis de Newton, nós vamos hoje estudar a segunda lei, chamada de princípio fundamental. Mas antes eu gostaria de falar com vocês brevemente sobre o conceito de grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que é uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar é aquela que só tem um módulo, intensidade, em outras palavras, tem o valor e a unidade. Exemplos de grandezas escalares: tempo, comprimento e massa. Por quê? Quando você dá uma informação de tempo, você fala 2 horas. O 2 é o módulo, é o valor. Horas é a unidade. Medida de comprimento: 15 metros. Então eu dou o módulo, que é 15, e dou a unidade, metro. E a massa é 60 quilos. 60 é o módulo, quilo ou quilograma é a unidade. Então a grandeza escalar, ela só precisa de duas informações. As grandezas vetoriais, elas têm mais duas informações. Elas têm direção, ou seja, para cima, para baixo, para o lado, sentido, direita ou esquerda, módulo, que é o valor, e a unidade. Exemplos de grandezas escalares: velocidade. A velocidade, ela tem a unidade, por exemplo, 60 km por hora. Unidade, que é quilômetro por hora, o valor, que é o módulo, mas ela também tem direção e sentido. Está indo para a direita, está indo para a esquerda. Força, que a gente vai ver mais à frente, e a aceleração. Está indo para onde? Sentido positivo, sentido negativo, para cima e para baixo. Então as grandezas vetoriais, elas precisam que você informe a direção e o sentido, tá? E aí uma dica para vocês matarem, descobrirem se uma grandeza é vetorial ou escalar, é essa dica. Você faz a pergunta para onde? Para onde? Então, por exemplo, se alguém te dá a informação de 15 metros, você pergunta para onde? Tem sentido essa pergunta? Para onde? Ué, é 15 metros, é 15 metros. Então, se a pergunta não tem sentido, é uma grandeza escalar. Outro exemplo: 5 horas. Você perguntar para onde? 5 horas para onde? Tem sentido essa pergunta? Não. Então, é uma grandeza escalar. Agora, se a pergunta tiver sentido, é uma grandeza vetorial. Exemplo, 50 metros por segundo. É uma informação de aceleração. Para onde? Para a direita, para a esquerda. Então, ela tem sentido essa pergunta. Força. Empurrei para... usei uma força de 5 newtons. Mas para onde você usou essa força? Se tiver sentido, é uma grandeza vetorial. Agora vamos para o conceito mais propriamente de força, que a gente está falando aí. Tentando ser bem simples, força, ela aparece a letra F. Repara que aparece uma seta em cima. Isso é para indicar que a força é uma grandeza vetorial. Todas as grandezas que são vetoriais aparecem com essa seta em cima, tá? O que é força? É você tentar colocar um objeto em movimento. Nós falamos na aula anterior da lei da inércia, quando você empurra o livro, então você está aplicando uma força. Ou você tenta deformar um corpo, pegar uma lata e tentar amassá-la, tá? E aí vem o nosso assunto principal, que é a segunda lei de Newton, chamada de princípio fundamental da dinâmica. Ela diz que a força resultante, que é esse Fr aí, ela é igual a massa vezes a aceleração do corpo. Repara que a aceleração também está com uma seta em cima, indicando que é uma grandeza vetorial. A massa não é. A força, toda unidade de força, toda grandeza relacionada à força vai ter como unidade um N maiúsculo, em homenagem a Isaac Newton, a Newton. Tá? Então, por isso que a unidade da força é N, da massa é quilograma, e a aceleração, metros por segundo ao quadrado, são as unidades do sistema internacional. E como é que nós vamos nos deparar com um tipo de exercício em que use isso daí? Eu separei aqui 3 exemplos. O primeiro, um corpo tem massa igual a 25 kg.
tem aceleração 3 metros por segundo. Qual o módulo da força resultante? A gente sabe que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Então aqui a gente tem a massa 25 vezes a aceleração, que é 3. Resultado, 25 vezes 3, 75, o que? Newtons. Pode ser que numa questão ele te dê a força e te dê a massa e peça a aceleração. Como é que nós vamos fazer? O procedimento vai ser parecido, só que no final, ao invés de nós fazermos uma multiplicação, nós vamos fazer uma divisão. Aqui, ó. Por quê? A força é 12, é o FR. A massa é 3. Agora a minha incógnita é o A. O 3 está aqui multiplicando o A, então eu preciso passar ele para o outro lado, eu vou passar fazendo a operação inversa, dividindo. Então, a aceleração vai ser a divisão da força pela massa. 12 dividido por 3, 4 metros por segundo ao quadrado. Então, no problema, quando ele te der a força e te der a massa e quiser a aceleração, você simplesmente vai dividir a força pela aceleração. Um outro tipo de exercício é em que ele te dá a força e te dá a aceleração e quer a massa. Como é que nós vamos fazer? Igualzinho ao exercício número 2. Porque nós, mais uma vez, vamos ter a incógnita do outro lado. Ó. A força é 30, a massa é o que eu quero saber e a aceleração é 10. Então, esse 10 vai passar para o outro lado. Então, a massa vai ser a divisão da força pela aceleração. Então, 30 dividido por 10, 3, o quê? Quilograma, por se tratar de massa. E quando essa força resultante for o peso, tá? A gente vai fazer da mesma forma. Quando a força que estiver atuando, a força resultante, for o peso, a fórmula vai ser semelhante. Tá? O que é o peso? O peso é uma força que sempre aponta para o centro da Terra. Tá? O peso e a gravidade têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido. E se você pegar a segunda lei e substituir a força resultante pelo peso, o peso é simbolizado pela letra P, claro, com a setinha em cima. A massa continua, ela não se altera. E aqui a aceleração que vai estar atuando é a aceleração da gravidade. Então, se costuma representar, ao invés da letra A, a letra G. É a única coisa que muda, tá? Peso, Newton, massa, quilograma, aceleração da gravidade, metros por segundo. Como é que a gente trabalha isso? Uma coisa que é importante é que no senso comum a gente confunde massa com peso. Então, quando a gente sobe numa balança, a gente diz, meu peso é 60 quilos. Fisicamente, essa informação está incorreta. 60 quilos é a sua massa. Para calcular o seu peso, você tem que multiplicar a sua massa pela aceleração da gravidade do planeta. O planeta Terra, a gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas, em muitos exercícios, para se facilitar a conta, a gente utiliza a gravidade arredondando para 10 metros por segundo. Então, olha esse exemplo aí. Um corpo tem massa de 5 quilogramas, e ele está na Terra, no local em que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Esse corpo é então levado para a Lua, onde a aceleração da gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado, é bem menor. E aí, na letra A, quer saber o peso e a massa do corpo aqui na Terra. O peso, ele é a massa vezes a gravidade. Então, a massa é 5, a gravidade na Terra é 10. Então, qual é o peso dessa pessoa, ou desse corpo, né? Pessoa, acho pouco provável, aí 5 quilos, o peso desse corpo aqui na Terra, 50 newton. Qual é a massa dele? 5 kg, mas a massa dele não se altera. Agora, e se esse corpo for levado para a Lua? Qual vai ser o peso dele? Aí o peso dele vai ser em função da gravidade na Lua. Como a gravidade na Lua é 1,6, vai ficar 5 vezes 1,6. Olha como esse corpo na Lua ele tem um peso muito menor, 8 newtons. E a massa dele na Lua continua sendo 5 kg. A massa ela não se altera independente do planeta em que o corpo esteja. O que altera é o peso, porque ele depende da aceleração da gravidade em cada planeta. Tá legal, galera? Espero que tenha ajudado aí essa explicação aqui para que vocês possam entender a segunda lei de Newton. Forte abraço!